Ah, que bom. Fico feliz, então, que os alunos e alunas se animaram para esse encontro, né? Eu acho que a gente tem um limite, né, Nina, de A talvez gente tem, 100. a gente tem um limite de Uhum. 100, gente. Eu não consegui colocar um outro anfitrião alternativo, então, na medida em que for aparecendo para mim aqui, ao longo da reunião, eu vou colocando as pessoas, mas acho que a gente já pode começar, né, Magda? Sim. Então, assim, eu queria primeiro dar boas-vindas. Eu sei que tem alguns alunos chegantes, né, ao curso de Ciências Sociais. Sejam muito bem-vindos. A gente queria ter marcado essa reunião antes, mas a gente teve também uma transição da coordenação. Então, a professora Ana Beatriz, que ficou na coordenação nos últimos 2 anos, ela passou o bastão para a gente agora no finalzinho de maio, e no dia 1º de junho a gente já teve uma tarefa enorme da Prograde para poder fazer um levantamento das condições dos professores, e a gente não conseguiu fazer assim esse contato com vocês antes. Então, antes de mais nada, boas-vindas, sejam muito bem-vindos ao curso. Esse curso é para mim muito caro, porque eu fui formada nele. Então, eu sou aluna da Fafiche, fiz minha graduação, meu mestrado, doutorado na UFMG com muito orgulho. Então, para mim, tem um amor enorme por esse curso. Me sinto muito privilegiada de estar coordenando pela primeira vez o curso de Ciências Sociais, e muito feliz de estar com a professora Magda, que vocês vão ver, uma pessoa maravilhosa, muito parceira, muito gente fina. E assim, a gente está trabalhando bastante juntas, junto também com a professora Bia, para a gente poder tentar apresentar o máximo de soluções num momento tão difícil, tão sensível, enfim, que deixa a gente tão fragilizado. Nós também estamos com as mesmas fragilidades que vocês, talvez de natureza um pouco diferente, porque, por exemplo, no meu caso, o caso da Magda, a gente tem crianças pequenas em casa, mas assim, lidando com os mesmos medos, com as mesmas ansiedades, né, com as questões, receio de como que vai ser a nossa prática profissional. Então, assim, é muito bom ter esse contato, né? Infelizmente, a gente não vai poder ter aqueles encontros da coordenação com os alunos presencialmente, mas a gente pode marcar os nossos encontros remotos pelo Zoom, a gente pode ir se falando pelo e-mail que a gente criou na coordenação para que vocês possam ter contato direto com a gente. E vamos tentando, gente, é um período de construção, a gente não tem as respostas todas que gostaríamos de dar para vocês. A gente tem algumas respostas, acho até que foi providencial termos esperado um pouco para trazer essas informações de maneira mais conectada, né, depois de um certo amadurecimento não só da coordenação, mas também dos próprios docentes, dos alunos também em face da pandemia. Então, assim, eu vou ficar aqui falando meio sozinha, porque eu não estou vendo a carinha de vocês, mas, assim, saibam que eu estou muito feliz, muito grata da gente poder ter esse momento juntos, né? E eu espero muito que vocês se sintam acolhidos, que realmente é o objetivo, da mesma maneira que eu gostaria de sentir, eu e Magda com vocês também, e reforçar que nós vamos dar o nosso melhor nessa coordenação para que a gente tenha as respostas, né, nesse período de muitas incertezas, mas não só isso, para que a gente trabalhe para a construção de um curso que seja cada vez de mais qualidade, e assim, que vocês tenham orgulho de se formar nele, tanto quanto eu tive e tenho até hoje. Então, vamos lá, né? Eu vou começar aqui apresentando para vocês o colegiado de Ciências Sociais hoje, tá? Na atual versão, porque esses mandatos, eles se alteram um pouco, então, né, de 2 em 2 anos, mas não é uma saída e entrada junto com todos os coordenadores, junto com os coordenadores e subcoordenadores, são mandatos diferentes para cada chapa. Então, aí tem o nome de todos os titulares, o professor Cristiano e o professor Mário Fux, da Ciência Política, a professora Ana Beatriz, a professora Canelina, do DA, o professor Dimitri e o professor Renardi, da Sociologia, a professora Graziele, da FAI, a professora Ana Paula Verona, da Demografia, e as 2 representantes discentes, por sinal, muito feliz de serem 2 mulheres, como nós na coordenação. E assim, essa é a nossa composição atual. A gente vai ter a nossa primeira reunião do semestre amanhã,
Eu quis ter essa palavra com vocês antes, inclusive, para já começarmos a pensar um pouco as questões, né, com os alunos e poder levar o colegiado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para o final. Eu queria dar um panorama para vocês de como é que vai ser essa reunião, tá? O que a gente vai abordar passo a passo. Queria muito pedir para vocês ficarem até o final. Eu vou tentar ser breve, eu não sou muito sucinta não, mas eu vou tentar ser o máximo possível. E eu acredito que muitas das questões que foram trazidas pela Jéssica, elaboradas por vocês e que, né, já constituíram parte da elaboração desse documento, estão contempladas aqui. Então, por isso, peço que vocês tenham paciência para né, intervir na interlocução com a gente aqui, porque muitos dos pontos eu vou tentar passar por eles. Depois a gente vai ter uma palavra do Wallace para falar mais desses encargos administrativos mesmo e como que ele está gerenciando as demandas que estão chegando por parte de vocês. E a gente vai seguindo nessa ordem. Então, eu vou explicar primeiro, né, vou fazer um breve apontamento sobre a agenda do ensino emergencial remoto. Depois, a gente vai falar sobre como serão as aulas. Em seguida, as responsabilidades do colegiado na retomada do semestre 2020/1, que é o que a gente começa agora. Recomeça, né, melhor dizendo, os benefícios administrativos que já foram concedidos pela Prograde aos estudantes. Então, o que eu vou falar aqui já está regimentado por uma resolução, então vocês podem ficar tranquilos em relação a todas essas questões. Depois, como eu mencionei, né, a gente vai ter uma palavra do Wallace que vai falar rapidinho sobre formação livre, mudança de percurso, porque várias pessoas estão perguntando. E eu vou abrir para vocês perguntarem também, colocarem suas questões, fazerem comentários, enfim. A gente vai passar mais ou menos nessa ordem, tá? Nesse sentido, eu queria dizer para vocês, assim, que tem algumas coisas que realmente a gente vai deixar em aberto, né? Tudo que a gente consegue fazer tá nessa apresentação, em termos de informações que nós já temos, mas temos algumas informações que realmente nos faltam, sabe? E alguns outros procedimentos que nós precisamos de aguardar outras reuniões colegiadas, não só do colegiado, mas reuniões que estão em instâncias decisórias diferentes, como o próprio CEP, que é a instância que tem, né, balizado as tomadas de decisão, mas também a Câmara de Graduação, que tem feito as resoluções, que tem destrinchado as orientações. Então, peço para que vocês realmente, assim, entendam que esse processo é um processo que demorou bastante tempo, porque ele foi construído a partir do diálogo com muitas instâncias. Eu sei que não vai agradar todo mundo, nem estou fazendo uma defesa que tenha que agradar aqui uma coisa ou outra, mas assim, que vocês entendam isso, sabe? Esse foi o motivo pelo qual só agora a gente consegue realmente dar um norte maior para vocês. E eu acho que a gente tem um bom caminho aí para percorrer, inclusive para colocar em prática esse semestre e, de alguma maneira, acompanhar aquilo que vai dar certo e aquilo que a gente vai precisar repensar para o semestre seguinte. Então, vamos lá, as diretrizes para a retomada das aulas. Uma boa parte do que eu vou falar aqui faz parte de uma resolução que foi aprovada na última quinta-feira, que é a resolução CEP número 2 de 2020. Essa resolução já está circulando amplamente pelos órgãos de representação estudantil, pelos professores, departamentos, diretorias, etc. E aqui o que eu estou fazendo é destrinchando de uma maneira um pouco mais simples e tentando pensar o que se relaciona com o cotidiano dos estudantes. O que a gente tem, né, vai trazer dessa resolução para o nosso dia a dia, para a administração das nossas dinâmicas. A primeira coisa é a agenda, então, do ensino remoto emergencial. E aí, gente, eu coloquei esse nome aqui, né, que é o nome que tem sido tão debatido, enfim, conversado nos vários órgãos, porque não se trata de um EAD. Eu acho que para algumas pessoas isso é uma obviedade, mas cabe explicar para alguns alunos, que às vezes porventura não estão tão próximos das discussões, que o EAD, tem gente que pensa assim, pode ser até pior do que o EAD. A gente vai fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para que seja o melhor possível, como eu já disse no início da reunião. Mas o EAD é uma modalidade de ensino regida por uma legislação específica. Dentro da legislação de EAD, inclusive,
é necessário, é obrigatório, não é dispensável reunião presencial, avaliação presencial. Então, a gente não consegue enquadrar um EAD e preparar os docentes, né, fazer uma inclusão digital a todos os alunos, que permita que a gente siga essa legislação em particular. Então, o que se discute muito é o ensino remoto emergencial, que é dado que a gente tem uma situação pandêmica, que o retorno presencial não está no horizonte do curto prazo, a gente não pode ficar parado, né, com as atividades da universidade. Acho que naquele último e-mail que eu me comuniquei com vocês, último não, aquele primeiro que eu expliquei várias coisas, né? A gente falou um pouco sobre isso, sobre a ideia de que a universidade não poderia cancelar o semestre. Alguns alunos perguntaram, professora, mas a gente não poderia cancelar o semestre? Não pode, porque todas as questões administrativas seriam interrompidas, teriam que retroceder, e as bolsas, né, os auxílios também. Então, a reitoria, né, pensando no longo prazo das tomadas de decisão, achou por bem que mantivéssemos o semestre, e agora a gente tem falado desse ensino remoto emergencial, né? Esse ensino remoto emergencial é o que a gente vai conseguir colocar em prática de modo a não excluir uma parte dos alunos que não poderão acompanhar o ensino da retomada e, ao mesmo tempo, garantir que os professores minimamente tenham condições de continuar com as suas atividades acadêmicas. Eu vou falar mais para o final da reunião que um benefício específico foi concedido para os alunos que não puderem acompanhar as aulas em função da pandemia de Covid, e não é preciso um atestado médico, não é preciso uma documentação comprobatória da impossibilidade disso acontecer, tá bom? Então, quando que é a nossa retomada, digamos assim, né? As aulas foram agendadas para reinício em 3 de agosto de 2020, o fim do semestre está previsto para o dia 7 de novembro de 2020, a gente tem o segundo semestre começando no dia 30 de novembro de 2020, com recesso entre o dia 20 de dezembro a 3 de janeiro, e o fim do semestre em 31 de março de 2021, 2020/2, tá? O fim do segundo semestre deste ano. Então, a gente vai ter um pequeno atraso em relação ao calendário civil. Alguns alunos questionaram o porquê de nós termos um semestre tão prolongado, né? Já que esperamos tanto tempo, por que a gente não faz um semestre mais curto, já que existe uma medida provisória que dispensa a execução dos 200 dias letivos, ainda que com a manutenção das 800 horas de carga horária. Mas duas coisas que estão sendo consideradas. A primeira delas é que a gente precisa retomar num ponto que é praticamente inicial do semestre, né? Então, uma retomada num período muito curto de semestre, né, com 2 meses para a conclusão do semestre, seria extremamente onerosa para todos os envolvidos. E uma outra questão importante de ser dita é que a gente também está aprendendo a fazer agora, e vamos aprender um pouco assim na marra, a colocar essas coisas em prática para uma nova modalidade de aprendizagem até o fim da pandemia. Com isso, a Prograde e outros órgãos deliberativos consideraram a possibilidade de fazer um semestre com o tempo regular para que a gente pudesse se adaptar nesse sentido, né? E aí a gente tem um intervalo curto, também foi um outro questionamento que foi trazido para a gente, um intervalo muito curto, professor, entre o início no final do semestre e o início do outro semestre. Aí eu acho que, né, isso ninguém me falou, isso é só uma percepção minha, eu acho que tem a ver com o fato de que nós realmente temos um período de férias, né, de recesso escolar entre o primeiro semestre e o segundo mais curto, e também para que a gente não tenha um atraso tão substantivo em relação ao calendário civil, né, para que a gente vá mais ou menos colocando isso em pé ao longo do tempo, tá? Bom, gente, aí uma coisa muito importante de ser dita é: tudo que foi feito até agora vai contar. Ou seja, todas as aulas que foram dadas já vão ser consideradas dentro do replanejamento dos programas de curso. Se teve alguma atividade avaliativa, ela continua válida, né? Os pontos adquiridos continuam valendo. Então, tudo vai ser aproveitado, e esse é o motivo também de não resetar o semestre, porque aí a gente tem a possibilidade de parar, de recomeçar de onde a gente vai. Tá bom? Bom, então vamos ao ponto que eu acho que talvez cause a maior ansiedade. Como vão ser as aulas agora?
Existe um primado importante de ser relembrado aqui, que é da autonomia docente para a gestão das atividades acadêmicas, né? A Prograde e os outros órgãos não têm o objetivo, pelo menos até agora, a partir de todas as reuniões que a gente teve, de fazer uma orientação extremamente inflexível, rígida, para que a gente tenha que se adequar a um formato específico. O objetivo e a palavra-chave que tem sido empregada em várias das reuniões é a flexibilização, tanto para a atividade docente como para o acompanhamento discente. O que foi feito, então, foi uma espécie de recomendação em alguns pontos, exigência em outros, eu vou deixar bem claro aqui um e outro, e uma maneira de tentar, assim, traçar linhas gerais de como que essa retomada pode se dar. Tá bom? Então, vou passar para vocês o que está na resolução. E uma parte da minha fala, uma pequena parte, não consta na resolução mencionada diretamente, mas foi dita pelo pró-reitor adjunto de graduação, que é o professor Bruno, na reunião da Prograde. Então, a gente está seguindo aqui com essas orientações. As aulas vão poder ser síncronas ou assíncronas, ou seja, vão poder acontecer no momento imediato. Isso que a gente está fazendo agora é uma atividade síncrona. Então, podem ser atividades síncronas ou atividades assíncronas, que é aquela que não depende de o aluno e o professor estarem conectados ao mesmo tempo, mas a priorização é para atividades assíncronas. Então, isso é uma recomendação que se priorize atividades assíncronas, que os professores possam escolher tarefas, debates, resenhas de texto, trabalhos em grupo, quaisquer que sejam as modalidades, leitura, enfim, infinidade delas, não vem ao caso exatamente quais são, mas que priorize-se as atividades assíncronas para que os alunos que não puderem fazer exatamente naquele mesmo horário, em função das demandas domésticas, de trabalho, qualquer coisa que seja, não se sintam prejudicados e possam dar sequência com as atividades. A sugestão da Prograde, isso não é uma questão absoluta, mas é uma sugestão. No caso das ciências sociais, eu quero dizer para vocês que isso vai ser levado amanhã, reunião colegiado, e a gente vai pensar se nós vamos manter ou não esse parâmetro, mas assim, eu enquanto, né, minha opinião pessoal é que a gente siga essa orientação em função dela ser bem razoável, né, da razoabilidade que ela apresenta tanto para os docentes quanto para os alunos, que é de uma atividade síncrona a cada 15 horas aula. Isso significaria que num semestre de 60 horas, uma disciplina de 60 horas, a gente precisaria fazer pelo menos 4 atividades síncronas, pelo menos 4 encontros entre os professores e os alunos para dirimir dúvidas, para fazer um debate, para apontar questões mais importantes daquele material que foi passado, né? E assim, claro que eu entendo que pela natureza de algumas disciplinas, principalmente disciplinas de metodologia, talvez esse número precise ser maior, tá? Mas aí, eu acho que aqui no próximo ponto já estou falando sobre isso, daqui a pouco eu volto nos softwares para explicar para vocês, mas todas as atividades síncronas terão que ocorrer no mesmo dia e horário das aulas, isso é uma exigência, não é uma opção, e elas precisam ser gravadas e disponibilizadas aos estudantes. Obviamente, eu acho que nessa questão do horário, né, eu penso que talvez uma atividade síncrona que não fosse obrigatória, que tivesse gravada, poderia sim ser realizada num sábado de manhã, né, pensando na disponibilidade de todos. Mas a Prograde entende que a matrícula que foi feita para um horário específico e um dia da semana particular. Então, para que seja justo com todos os envolvidos, o correto é que as atividades que vão acontecer ao mesmo tempo, que, né, dependem de uma conexão de internet, dependem de você sentado no computador para acompanhar, elas precisam acontecer no mesmo dia e horário das aulas para garantir, né, a isonomia, para garantir que todo mundo possa seguir com o acompanhamento. Aqueles que não puderem vão ter as atividades disponíveis a partir da gravação. Essa gravação, no meu entendimento da resolução, é obrigatória, não é uma opção do professor, tá? E aí, justamente por isso, uma certa orientação para que a gente priorize as atividades assíncronas, né? Porque, obviamente, né, a ideia não é que se grave todas as aulas a 60 horas, mas ainda se isso fosse feito, todas elas teriam que estar disponíveis aos estudantes para acompanharem nos horários que lhe forem devidos, inclusive para fazer né, a repetição do conteúdo, poderem assistir mais de uma vez e tudo.
Algumas perguntas apareceram para a gente também em relação a que plataformas, professora, qual software, o que a gente vai usar, por qual mecanismo a gente vai receber essas aulas e ter que prestar atividades. Isso não é uma questão absoluta, assim, no sentido de obrigatoriamente tem que ser X ou Y, fica a cargo, né, dos professores, juntamente com os alunos, observar as plataformas que mais vão se adequar ao, né, ao andamento das aulas. Então, até o momento, a UFMG, né, pede para que o Moodle seja priorizado em função da familiaridade tanto dos docentes quanto dos discentes com a ferramenta, e ela já disponibilizou o RPN, que é uma ferramenta para videoconferência, mas o RNP, perdão, mas o RNP ele tem uma limitação, a UFMG só tem 40 salas de RNP, então se essas 40 salas estiverem cheias e elas não podem ser reservadas com antecedência, a reunião, o encontro, a aula não poderia ser realizado. E a UFMG também tem um contrato com a Microsoft para uso do Teams. E o Teams é muito interessante, assim, é realmente talvez um pouco menos intuitivo do que o Moodle, que a gente já está mais familiarizado, mas uma vez que você entra nele, você tem ali todos, né, os acessos, você tem como fazer a gravação das aulas, você pode acompanhar as aulas das suas turmas, você pode estar inscrito em várias turmas e entrar e ver todos os, né, debates nos fóruns de discussão, todos os materiais que os professores disponibilizaram, atividades, videoaulas, etc. Obviamente, não é todo mundo que é familiarizado, mas em função desse contrato da universidade, os alunos podem criar um perfil com seu login e senha do Minha UFMG e acessar a plataforma sem nenhum tipo de custo, né? E esse é o objetivo, tentar integrar o máximo de alunos em plataformas que não gerem nenhum custo, tanto para docentes como para discentes. Aí eu vou falar só um pouco da minha experiência. Eu já fiz alguns testes com Teams, eu achei um pouco difícil, mas eu acho que dá para usar. Mas eu resolvi, para as minhas turmas, pelo menos num primeiro momento, trabalhar com o Zoom. Então, essa reunião que a gente está fazendo aqui é uma assinatura minha, particular, que eu tenho com o Zoom. E aí esses vídeos podem ser gravados, podem ser disponibilizados no YouTube, e o Moodle tem uma forma de linkar os vídeos que estão disponibilizados no YouTube. Então, assim, o meu procedimento, por exemplo, não vai ter nenhum tipo de, né, não vai onerar nada para os alunos e talvez facilite um pouco, num primeiro momento, até eu me adaptar com uma nova plataforma. Então, isso pode ser feito, não existe nenhum tipo de impeditivo para tal, tá bom? Bom, agora daqui para frente são questões, né, esse segundo slide, esse terceiro slide que eu estou mostrando aqui não dizem respeito ao que está regimentado na resolução, mas é aquilo que eu falei para vocês que foi falado verbalmente durante a reunião explicativa da Prograde sobre essa resolução e que eu acho que é importante trazer para vocês também para acalmar, para acalentar um pouco, né, porque certamente causa um desespero pensar que agora a gente vai ter atividades remotas e ponto final. E a gente precisa começar isso. Então, causa um certo desespero e não é muito diferente para a gente, professor. E o meu desespero é talvez igual ao de vocês, porque a gente fica com medo de não dar certo, de não conseguir disponibilizar tudo a tempo, como os alunos vão acompanhar, será que eles vão fazer as provas, as avaliações? Então, qual que é a sugestão que a Prograde nos dá? Talvez isso se torne uma nova resolução, um documento oficial. Se acontecer, eu vou enviar para vocês assim que eu receber, para que vocês tenham acesso e saibam também das orientações que estão vindo das outras instâncias da universidade. A preferência é para que nós, professores, desenvolvamos aulas mais sucintas, então vídeos gravados acompanhando o conteúdo com uma extensão mais curta. Da mesma forma, as aulas síncronas, para que elas não sejam encontros extremamente longos, exaustivos. Não existe uma necessidade de fazer uma correspondência exata entre as 60 horas de aula e as atividades programadas. Talvez algumas pessoas que já fizeram cursos EAD possam pensar assim, então a gente vai receber um material enorme, advindo de textos, pouquíssimos vídeos, e vamos ter, né, atividades, trabalhos bastante desgastantes. Não é esse o objetivo do que está sendo pensado, tá? Ainda que a gente vá perder um pouco, né, eu reconheço isso, é totalmente diferente, um videozinho mais curto, um texto não comentado, né, eu tenho aulas, por exemplo, quem é meu aluno sabe, eu estou dando uma disciplina optativa na graduação,
eu estava dando quase 4 horas de aula sem parar, ainda faltando tempo para o conteúdo. Isso não vai ser possível e também não é nem adequado para que um aluno acompanhe, né? Fica desgastante, fica desinteressante. O material a partir de uma tela é outra interação, é outro tipo de ânimo mesmo, ainda que a gente esteja muito interessado no conteúdo. E a gente vai ter perdas, gente, não tenho dúvidas. E eu acho que ninguém na UFMG está pensando que vai existir um caminho em que a gente só saia ganhando. Mas a gente tem que pensar em minimizar o máximo essas perdas. Então, no entendimento, né, das pessoas, dos professores, dos docentes, dos técnicos administrativos que estão lidando com todas essas questões, né, a preferência é para que a gente conduza os alunos em algo mais simples, em algo mais acessível, em algo que possa ser feito de maneira mais leve, sem necessariamente obrigar os alunos a gastar tempos infinitos em textos infindáveis, uma literatura extremamente né, extensa e desgastante sem um acompanhamento devido, né? Por enquanto, nós não temos monitores, como acontece, por exemplo, numa atividade EAD, que a gente tem mediadores, tem pessoas que podem acompanhar, tirar dúvidas. Os professores vão ter que se encarregar de tudo, de planejamento das aulas, dos textos, das videoaulas, dos encontros síncronos, das gravações, da disponibilização, da correção de material, do acompanhamento de alunos, de receber demandas, de tentar dirimir problemas. Então, a gente precisa entender que vai realmente ser diferente, mas essa é a orientação, tá? A orientação para que sejam videoaulas mais curtas, aulas síncronas um pouco também mais sucintas, e que o docente busque promover o diálogo entre os estudantes por meio de fóruns ou outros instrumentos que permitam esse diálogo. Então, seja um grupo no Facebook, seja no WhatsApp, que o docente se preocupe também em tentar promover esse diálogo entre os estudantes para discutir o conteúdo daquela disciplina. Uma questão relativa a esse retorno é que não pode haver nenhuma atividade avaliativa até o dia 17 de agosto, em função, né, da data de retomada, e que os programas reformulados terão que ser disponibilizados aos alunos até a primeira semana de aula. E eu vou explicar por que isso vai acontecer. O que acontece? A gente não sabe a situação dos alunos, né, de todos eles. A gente às vezes sabe de um ou outro que é mais próximo, dos orientandos, dos alunos das turmas. Tem alunos que, em função da pandemia, ganharam mais flexibilidade de tempo, em função do deslocamento que não realizam mais, economizaram, etc. Tem uma estrutura dentro de casa de conforto, podem fazer as aulas tranquilamente, podem até talvez se matricular em mais um curso do que poderia ser pensado antes na situação que ele tinha. Em compensação, a gente tem outros cenários completamente diversos a esse. Então, tem alunos que precisaram começar a trabalhar para arrimar suas famílias. Tem alunos que não conseguem pensar em abrir um computador para uma atividade síncrona. Nós vamos conversar sobre esses casos, quais os benefícios que a UFMG está dando para poder tentar acolher as necessidades desses alunos. Então, até a primeira semana do curso, os alunos vão ter a oportunidade de rever o planejamento daquela disciplina. Tá? Esse prazo é um prazo estipulado pela universidade, então não é opcional para o professor liberar esse programa 2, 3 semanas depois, não é, porque a gente tem um trave no sistema acadêmico para desmatricular um aluno que precisar sair de uma disciplina que ele está vendo que pelo andar da carruagem ele não consegue acompanhar. Então, o objetivo é que vocês tenham acesso a esses programas até o dia 7 de agosto e possam pensar, fico ou não fico? Cancelo, tranco total, tranco parcial, como que eu procedo em relação a isso, tá bom? Nesse sentido, é importante eu lembrar para vocês, até antes de falar de como nós vamos agir enquanto colegiado e dos benefícios administrativos que a UFMG concede aos estudantes, é importante eu falar para vocês que existe uma incerteza muito grande quanto à aferição de assiduidade. Porque, de acordo com a aferição de assiduidade em ensino à distância, regimentada pelo Estatuto da Universidade,
essa assiduidade, ela geralmente é feito cômputo de frequência da seguinte forma: tem um texto X, uma atividade Y, e o aluno tendo cumprido aquela atividade, lido aquele texto, assistido aquela aula, passou daquilo, ele entregou a tarefa, aquelas horas-aula referentes, ou aquelas presenças que seriam referentes àquilo são computadas. Existe um direcionamento da Prograde até o momento para deixar isso em aberto, porque pode ser que essa aferição de assiduidade não seja uma exigência. Mais para frente eu retomo um pouco nesse sentido, falo mais para vocês sobre isso, isso tem a ver com o benefício administrativo. E um outro ponto importante é que as notas, muitos alunos me questionaram também, professora, como é que essas notas vão ser computadas no nosso na nossa nota semestral global, nosso NSG, como vai ser isso? Gente, a gente vai ver aqui que tem muitas formas de os alunos se beneficiarem se eles perceberem que, em função da pandemia, não tem condições de continuar as atividades. Continuadas, se a decisão é pela continuidade, as notas vão ser computadas. Esse é o entendimento que eu tenho até o momento, tá? A gente não tem um direcionamento diferente desse. Por isso, é muito importante que, antes de haver qualquer reação intempestiva por parte dos alunos, que vocês realmente pensem tudo que vai ser exposto daqui para frente, pensem o que é melhor para a realidade de vocês, né? O que vocês precisam em termos logísticos, em termos financeiros, se é compatível ou não com o cenário que a gente tem para oferecer atualmente, e tomem a decisão pautados nisso. Tá? Com muita consciência, porque eu acho que depois que as aulas recomeçarem, de fato, vai ser mais difícil a gente ter esse tipo de flexibilização, né? A gente vai precisar estabelecer critérios de avaliar os alunos e, consequentemente, de entender se eles reteram, pelo menos, aquilo que é esperado do conteúdo que está sendo passado, ainda que esse conteúdo esteja sendo passado numa quantidade menor do que, né, presencialmente nós passaríamos. Mas pensem sobre isso, porque eu acho que depois vai ser mais difícil tomar a decisão do que até as 3 primeiras semanas de aula, que é quando o sistema acadêmico vai estar aberto para os ajustes de matrícula. Tá? E aí, daqui a pouco eu vou retomar esse ponto aí, acho que vai esclarecer mais para vocês. Então, vou falar bem brevemente agora sobre as responsabilidades do colegiado na retomada. O colegiado tem que definir a oferta, a gente vai ter uma ou outra disciplina que, infelizmente, terá que ser cancelada. Elas vão ser avisadas com antecedência, vocês vão ter, né, opções para remanejamento da matrícula, se matricular em outras para computação de crédito, mas a gente tem alguns problemas, tá? Eu ainda estou na fase de ouvir os departamentos, porque os próprios departamentos ainda estão na fase de tentar repensar essa oferta à luz de tudo que a Prograde está nos enviando de orientação, e a gente tem alguns problemas relativos, coisas que fogem completamente até da escolha mesmo da chefia de departamento dos professores cujo contrato era temporário e acabou. Então, não tem como o professor retomar a atividade dentro da universidade, né? Então, pós-docs ou substitutos. Então, a gente vai trabalhar assim, são poucas as disciplinas. Até agora, existe um movimento grande dos docentes para que a manutenção praticamente integral da grade permaneça, mas nós vamos redefinir essa oferta, tá? Então, vou sinalizar para vocês, num momento oportuno e não muito longe deste dia de hoje, quais serão essas disciplinas. Os alunos vão ser contatados individualmente para que possamos fazer os procedimentos de ajuste na matrícula. Parte também das atribuições do colegiado é referendar os planos de ensino, que são, né, uma espécie, não é bem programa adaptado, tá, gente? Os planos de ensino é mais a dinâmica de como que essas disciplinas vão se dar em termos de cronograma, não tem a ver com ementa, tem a ver mais com cronograma e formas de avaliação, mas faz parte do papel do colegiado endossar, assinar, dizer estamos de acordo com o plano que os departamentos vão ofertar. E nesse sentido, amanhã, na nossa reunião de colegiado, eu estou levando uma das questões de pauta, justamente a gente aprovar esse ato, né? A gente aprovar como nós vamos atuar junto aos departamentos para referendar esses planos, que foi uma tarefa que a Prograde nos passou. E aí também implementar ações que favoreçam a integralização dos concluintes. Parte dessa reunião de amanhã vai ser para a gente aprovar
como vamos aproveitar alguns créditos a partir de atividades acadêmicas complementares. Infelizmente, eu não posso falar isso hoje, antes da reunião de amanhã, porque não cabe a mim, não é uma decisão que eu tomo sozinha, cabe ao colegiado, né? Então tem que ser votado, mas faz parte da nossa responsabilidade enquanto coordenação e colegiado, implementar ações para ajudar aqueles que estão com 10, 15% de disciplinas faltantes, que estão no seu penúltimo ou último semestre acadêmico, que possam integralizar e concluir o curso. E a nosso também papel de acompanhar a implementação e execução do sistema remoto emergencial, do ensino remoto emergencial. Agora vamos para a parte mais aguardada, imagino eu, que são os benefícios concedidos aos estudantes. Então, a partir de tudo que eu expus, de como será o retorno, daquilo que tem sido guia para a nossa atividade daqui para frente, o que o estudante pode, o que ele não pode fazer. Vamos lá. Primeiro, é facultado ao estudante o direito de cancelar a matrícula de uma ou mais disciplinas sem ter que se manter matriculado no número mínimo de créditos. Então, vamos supor, você está matriculado em 4 disciplinas, acha que não vai ter condições, eu queria fazer 2 e não 4, é direito do estudante fazer o cancelamento das outras 2 e se manter num número menor de créditos do que o número mínimo que a gente vem operando até então, tá bom? Então, por isso, muito importante vocês reavaliarem os planos de ensino dos professores para verem se vão conseguir acompanhar, se é compatível com as necessidades diárias, porque vocês têm o direito de pedir esse cancelamento. Eu e o Wallace temos trabalhado bastante, o Wallace daqui a pouco vai falar com vocês, para tentar motivá-los da melhor forma que pudermos, para que vocês pensem estrategicamente. Porque, infelizmente, nós não podemos voltar à fase inicial de matrícula. Todos os arranjos, cancelamentos, matrículas e novas disciplinas terão que ser feitos manualmente. Então, trabalho árduo para a secretaria. Então, peço encarecidamente que vocês pensem e pesem o que querem realmente desistir, o que querem dar continuidade, novas disciplinas que querem inserir, porque nós vamos ter que fazer caso a caso, um por um, tá? Outra questão é a inclusão, como eu já mencionei aqui, né? O aluno fica permitido incluir matrícula de outra disciplina, caso essa disciplina ainda tenha vaga, e respeitando os critérios de prioridade do sistema. Então, se você pensa, né, se você está naquele lado que eu mencionei, mais favorecido de pensar, poxa, eu peguei menos matéria, e às vezes não é nem só de favorecimento, gente, às vezes assim, tinha uma opção de um estágio que cancelou, ou enfim, ia pensar, né, estava planejando intercâmbio que não vou fazer mais, se você vislumbra a possibilidade de incluir mais uma disciplina no seu plano de estudo, é imprescindível que você pense, avalie e faça o pedido à secretaria para a inclusão dessa disciplina. Esse também é um direito que o aluno vai ter. Outra coisa é que também foi permitido cancelar pedidos de trancamento total ou parcial que foram feitos antes do dia 9 de julho de 2020, que é quando essa resolução foi aprovada. O que isso significa? Se você, por qualquer ocasião de intercâmbio, de estágio, dificuldade, problema de saúde mental, qualquer questão, fez um trancamento total ou parcial no início do semestre, você pode reverter esse trancamento sem prejuízo. Tá? Ainda bem, a gente tem um secretário maravilhoso nas ciências sociais e o Wallace já vinha orientando os alunos para que os alunos não trancassem, esperassem a redefinição das diretrizes e pudessem tomar decisão depois disso. Então, agora é o momento, tá? Outra questão, eu já falei sobre a questão, né, da aferição da assiduidade, mas isso está ligado ao fato de não ser possível desligar um aluno por infrequência. Isso é um direito que o colegiado tem, né, pelas normas da UFMG, mas essa norma fica suspensa durante a pandemia. Então, o aluno não pode ser desligado por infrequência, até porque a gente não tem como aferir essa frequência, né? Os alunos do primeiro período, facultado a eles agora fazer o trancamento total, que não era, né, permitido, então eles podem fazer esse trancamento se julgarem necessário,
E uma coisa muito importante é que agora todos os alunos, isso é automático, é um benefício automático para todos, ninguém tem que pedir nada por isso, tá? Ninguém tem que mover nenhuma ação nesse sentido, mas todos os estudantes receberam 2 períodos a mais no tempo de integralização do curso. O que isso significa? Significa que o DRCA gera um comando no sistema aumentando automaticamente 2 períodos para o tempo máximo de integralização, tanto para o percurso do bacharelado quanto para a licenciatura, do nosso curso, de todos os 91 cursos de graduação da UFMG. Então, isso é um grande benefício. Por quê? Porque se um aluno se vê em condições de não cursar, de trancar, ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo no seu tempo de integralização. E ainda, eu já mencionei isso, mas vou repetir para ficar bem claro para todo mundo, foi aprovado que pode ser feito trancamento parcial ou trancamento total com justificativa pela impossibilidade de acompanhamento das aulas em função da pandemia, sem a necessidade de documentação comprobatória. Então, você pode alegar: não posso acompanhar as aulas em função da pandemia de Covid-19 e não precisa enviar nenhum documento, e isso vai ser aceito com seu pedido parcial ou total de trancamento com justificativa, o que é um benefício também em relação aos trancamentos. Isso pode ser feito até a 3ª semana do início das aulas, que é quando o sistema vai fechar para a gente fazer essas alterações de matrícula. Alguns alunos já sabem, mas eu queria lembrar que as defesas de monografia já estão ocorrendo por meio remoto, tendo alguns critérios necessários para o agendamento junto com o ALAS na secretaria, mas já estão podendo acontecer. E quanto aos estágios, não sei quantos alunos a gente tem da licenciatura aqui na reunião, mas talvez seja o ponto mais delicado, que a gente ainda não consegue dar uma resposta, mas não se desanimem, porque assim, o trabalho está sendo bastante positivo nesse sentido, tá? A gente não tem deliberação quanto aos estágios ainda, mas nós temos 2 disciplinas na grade da licenciatura que são, né, coordenadas, ministradas pela professora Grazielli, e que elas têm uma carga de disciplina teórica, que essa disciplina, né, essa parte provavelmente vai ser dada remotamente, e a FAI está fazendo inúmeras reuniões muito ativas, com bastante diálogo, muito abertas, pensando muito os impactos negativos e positivos que a reconfiguração ou reaproveitamento, né, ou a readequação dos estágios a partir de atividades remotas podem ter para os alunos. Então, assim, eu estou muito confiante, eu acho que são pessoas extremamente competentes. Eu sinto da gente não ter ainda uma resposta definitiva sobre os estágios, e talvez alguns alunos possam se atrasar em função disso, mas eu tenho certeza que está sendo muito bem cuidado por uma equipe extremamente primorosa na discussão desse trato, tá? E a gente talvez discuta um pouco mais nas próximas semanas aí, os próximos dias dessa semana e próxima semana sobre a questão, e assim que tivermos um novo posicionamento, eu entro em contato com vocês. Bom, gente, queria pedir muito encarecidamente, quem é meu aluno sabe que eu sou alguém que gosta muito de ler regras, e assim, eu acho super importante que vocês se familiarizem com seus direitos e deveres, com aquilo que pode ser trazido, que deve ser trazido, né, em que medida, para dirimir as dúvidas de vocês. E a gente tem as regras, as regras acadêmicas, né, as novas regras da graduação, elas foram reformuladas, a graduação, né, teve essas regras reformuladas, então ela é relativamente recente. E assim, eu também estou aprendendo, né? Eu formei na graduação em Ciências Sociais, mas tem 14 anos que eu formei, então eu não tenho memória de muitas coisas. E eu recorro recorrentemente a esse site, que né, que são as regras acadêmicas relativas à graduação, sem ter que ler diretamente o regimento, onde são feitas muitas perguntas, com respostas mostrando o que mudou, o que permanece, quais as dúvidas que muitas vezes passam pela nossa cabeça e a gente não tem resposta, estão lá. Então, por favor, acessem esse site, vida-acadêmica/regras-acadêmicas, que vocês vão encontrar bastante coisa. Reforço aqui que eu e Magda temos um e-mail, coordenacão, né,
csufmg@gmail.com, a partir do qual vocês podem manter um contato direto com nós duas para resolver questões mais pontuais, mas os procedimentos administrativos, muito mais do que eu, são competência do Wallace, então vocês conseguem ter um retorno dele pelo call cs@fafis.fmg.br. Gente, o Wallace é uma pérola, tá? Então, assim, vamos tratá-lo muito bem, porque é muito raro a gente ter um técnico administrativo tão competente, tão acessível, que liga para os alunos, que instrui de maneira muito delicada e, assim, correta os procedimentos administrativos. Então, por favor, não fiquem na dúvida, conversem com a secretaria, conversem com a coordenação, para que a gente possa tentar a melhor solução para vocês. Em caso de necessidades que fujam ao escopo da nossa administração, tanto da secretaria quanto da coordenação e colegiado, por favor, direcionem e-mail para nucleo@prai.fmg.br. Eu tive mais proximidade com a PRAE no ano retrasado. A PRAE é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Existe uma pró-reitoria específica, inteira, só para prestar, não só, né, gente, mas assim, não só para isso, mas assim, para prestar acolhimento institucional. Então, muitas vezes eu recebo alunos, aí eu não falo enquanto coordenadora, não, estou falando enquanto professora mesmo, que estão com problemas de saúde mental, que têm questões, que passaram por dificuldade, perderam um ente querido, enfim, perderam o trabalho, têm problemas com os pais, estão saindo de casa. A gente tem uma equipe dentro da UFMG para fazer esse acolhimento, né? A Fafiche tem a escuta, mas a PRAE, ela tem essa equipe de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. São pessoas muito maravilhosas que estão à frente dessa pró-reitoria. Então, eu queria pedir para que vocês pudessem entrar em contato com essa equipe de acolhimento, caso vocês tenham qualquer necessidade que fuja do escopo da coordenação. Tá certo? Então, agora eu vou passar para o Wallace. Desculpa se eu me alonguei. O Wallace, queria que você desse uma palavrinha e depois a gente abre para as questões dos alunos. Beleza. Bom dia a todos. Tá ouvindo? Dá um joinha para mim saber. Então, tá bom. Ô, gente, é o seguinte. As atividades acadêmicas, a gente está pelejando aqui para a gente tentar trabalhar e atender todo mundo da melhor forma possível, né? Então, ela já deu um toque em relação à monografia, não parou. Quem está com o trabalho em processo, está escrevendo, que continue e, quando estiver disponível, tem que me informar para que eu possa estar organizando a banca e vocês terem condições de fazer a defesa, tá? Então, nesse semestre aqui, eu já tive 2 alunos que fizeram e foi bem tranquilo, tá bom? Um outro ponto é em relação à licenciatura, e vale geral também, que as atividades acadêmicas, assim que a gente passar essa reunião amanhã, que eles definirem as diretrizes, eu vou tentar elaborar uma data aqui para poder vocês fazerem esse encaminhamento e eu conseguir processar para todo mundo, em especial para os alunos que estão mais próximos de concluir, né? Que é essa fala da Nina aí, que está entre os 12% e 10% de carga horária faltante para concluir o curso, tá bom? O ponto que a Nina pediu para eu poder falar com vocês aqui, que gerou uma questão de dúvidas em relação à formação complementar e à formação livre, né? Que são 2 modalidades de disciplinas que ofertam na grade os alunos, tanto do bacharelado como da licenciatura. A formação livre, tanto ela como a complementar, são disciplinas ofertadas por outro curso. Então, o aluno ele pode fazer, por exemplo, disciplinas de formação livre da psicologia ou qualquer outra área afim que a UFMG oferece. Tá? A formação complementar ela é um pouquinho diferente, mas ela tem o mesmo intuito. Elas são disciplinas de outro curso também, só que ela requer ter um professor orientador para dar uma direção em relação à área que o aluno deseja e ela fazer essa complementação das disciplinas. Requer o aluno preencher um formulário junto com esse professor orientador e entregar à secretaria do colegiado, porque isso eu faço uma alteração na vida acadêmica do aluno. Eu vou te explicar agora de onde sai isso daí. Tanto a formação complementar como a livre, ela é diluída da carga de optativa do aluno. Então, por exemplo, no bacharelado, vocês têm que cumprir 1.140 horas de optativas, disciplinas optativas do curso, Ciências Sociais. Se, porventura, você deseja fazer formação livre, que são 6 disciplinas, eu vou tirar 360 horas da carga de optativa e vou encaminhar ela
para a carga de formação livre. Então, não vai aumentar a sua carga horária. Eu só vou redistribuir essa carga horária, tanto para a formação complementar como a formação livre. Então, tem um limite de formação livre para bacharelado ou licenciatura, 2 disciplinas, e a formação complementar são 6. Aí a dica que eu deixo para os alunos aí que às vezes querem ingressar na formação complementar e ainda tem dúvida, eu sugiro que ele experimente efetuar a disciplina como formação livre, para ele ter um conhecimento e ver se aquilo é o real antes dele oficializar isso no colegiado, tá? Nesse período agora eu não estou fazendo isso. Então, até porque não tem um professor para poder ficar assinando os documentos para vocês. Mas não vai ser um impeditivo, não. Se você já tiver essa questão da formação complementar definida, você faça ela como formação livre e tão logo a secretaria volte a funcionar, a gente pega e faz a transformação dela para formação complementar, tá? Uma observação em relação a isso, para você fazer a formação complementar, você tem que ter carga de optativa, mínimo de 360 horas, porque essa carga horária vai sair de lá, entendeu? Então, se você não tiver, já tiver cumprido todos os créditos de optativa, ou estiver próximo a terminar, aí não é adequado fazer essa mudança. Aí você conclui fazendo a carga horária de optativa de cursos de Ciências Sociais, beleza? O trancamento, a Nina tinha falado aqui, eu vou dar só um toquezinho, tá, Nina, que você tinha passado. Essa questão do trancamento, gente, é porque tem alguns que já tinham feito esse pedido anterior a esse período de paralisação. Então, quem tiver com essa situação pode estar me encaminhando um e-mail ou me ligando, informando que quer desfazer, para a gente refazer a matrícula do aluno, a gente desfaz ele sem ônus nenhum, entendeu? Trancamento. Quem saiu de mobilidade acadêmica e voltou e está sem matrícula, eu consigo cancelar, entendeu? Para na hora que a gente puder fazer a inserção de novas matrículas nas disciplinas, a gente está com tudo zerado. Aí a gente consegue fazer a inserção tranquilamente e o aluno poder prosseguir com o semestre. Eu tenho a expectativa de sair um pouco mais forte disso na hora que a pandemia acabar. Embora está um ar de pessimismo aí rondando, mas eu acho que vai mudar muita coisa e eu espero sair melhor do que está, entendeu? Então, para isso, a gente precisa ter um fluxo mínimo, né? E que vocês continuem fazendo as tarefas normalmente para, na hora que isso terminar ou tiver uma possibilidade de retorno, a gente está caminhando para algo maior e melhor para o colegiado e para os alunos também que se dedicam ao curso, tá bom? Aí é isso, pessoal. Se tiverem dúvida, eu estou à disposição no e-mail, eu já disponibilizei meu telefone também, vocês podem me ligar, que à medida que eu tiver as respostas também, eu vou esclarecendo para todo mundo, tá bom? Muito bom, Wallace. Gente, agora chegamos no momento de conversar. Ficar abertas as questões. Magda, antes do pessoal falar, você quer falar mais alguma coisa? Não, queria te agradecer, Nina, por enfim, por ter convocado essa reunião, né, com os alunos, acho que é um momento importante, por todos os esclarecimentos, acho que ajuda muito, né, o corpo discente a poder tomar as decisões, e acho que reforçar isso que você disse, do quanto a gente está à disposição dos alunos, o quanto a gente espera que vocês, enfim, com condições de continuar o curso, façam isso com responsabilidade, com uma decisão consciente, na impossibilidade de não continuar nesse contexto, que tomem essa decisão também consciente, sem culpa, né, sem sofrimento, porque eu acho que é um momento, mais do que nunca, que é preciso uma decisão consciente de todos os lados, né, acho que do corpo docente, do corpo discente, acho que é um trabalho de apoio mútuo também, tanto os professores em relação aos alunos, os alunos também em relação aos professores, aos técnicos, eu acho que tem um compromisso geral, né, de todos nós para que as coisas consigam fluir da melhor maneira possível, e eu estou bastante de acordo com a Nina de que é um momento de redução de danos, né? Então a gente quer tornar os danos que, enfim, podem acontecer, estão no horizonte, né? A gente sabe que não viveremos uma situação ideal porque o contexto não é ideal,
né? Mas que a gente quer reduzir ao máximo possível esses danos. Então, o objetivo é criar condições para que todos possam tomar suas decisões, sejam elas de continuidade, sejam elas de interrupção momentânea, porque todos retomarão em algum momento, né? Todos se formarão. Acho que essa é algo que está aqui no horizonte de todos nós, e que todos poderão, enfim, fazer essa decisão, tomar essas decisões com consciência, com responsabilidade, com tranquilidade também. Né? Então, queria agradecer a Nina e, enfim, eu vi agora, né, todos vocês. Vamos começar, então, obrigada eu, viu, Magda? Vamos começar com o João. João, abre seu microfone só para eu entender direitinho se você está matriculado nas 2 disciplinas além da monografia. Cadê você? Eu não estou te ouvindo. João? Vamos aguardar o João aí, gente, só um segundo. Você consegue ativar seu microfone para você me explicar? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos passar, então... tudo bem, você está com problema no áudio. Então, tá, deixa eu tentar só explicar para você a situação. É o seguinte, se você está faltando 2 créditos de disciplina, né, você precisa aí concluir essas 120 horas e a monografia, se você já está matriculado, a minha sugestão é que, considerando a readequação da atividade, você veja se você consegue dar continuidade e faça as disciplinas para você concluir a monografia no final do semestre. Se for o caso de você... porque eu imagino que você está matriculado, né? Porque é o que geralmente se faz. Se você não tiver, você manda um e-mail para o Wallace, conversa com ele para ver o que pode ser feito. Se você tiver, e isso vale para outras pessoas também, se você tiver atividades acadêmicas complementares que você não integralizou, ainda que elas estejam acima das 210 horas, entre em contato com a gente. Porque isso não é uma questão, gente, que a gente pode de antemão garantir que elas vão ser aproveitadas. O colegiado vai avaliar caso a caso essas atividades e, se possível, sim, isentá-los da realização dessas disciplinas para os concluintes, aqueles que estão ali na rabeira da defesa da monografia, para que eles não precisem fazer atividades virtuais de disciplinas regulares, tá? Mas aí vocês têm que ter já essa carga de disciplina. Eu fiz bastante coisa, integralizei as minhas 210 horas, ainda teria mais para integralizar. Entre em contato com o Alice, ele vai trazer para o colegiado, a gente vai avaliar caso a caso, tá bom? Se eu não conseguir te responder direito, se não era isso que você queria saber, me escreve que eu vou tentar de novo. Você quer falar, Wallace? Pode falar. É só para complementar aqui, que é o seguinte, parece que você falou na questão da... eu tô aprendendo muita coisa, gente. O Wallace, ele é meu porto seguro. A gente vai tentando aqui. Se ele tiver matriculado, ele, na monografia, ele segue. Vida que segue, assim que tiver, o prazo aqui, já respondendo a do Renan aqui, o prazo até 7 de novembro. Né? Porque o prazo do limite vai fechar. O semestre vai estar fechando. Beleza? Se não tiver, você estiver faltando uma optativa e a monografia, aí você vai procurar o professor orientador que você deseja para te orientar, vai pedir ele para assinar o aceite de orientação que está disponível lá na página do curso e vai me encaminhar, entendeu? Que é o procedimento que é feito para mim poder inserir a sua matrícula no sistema. Após isso, aí você abre procedentes para você fazer a defesa. No caso aqui, ficaria, se for para esse semestre, até 7 de novembro, que é a data limite estipulada pelo calendário da UFMG. Beleza? A joia é Nande, gente. Desculpa se eu estiver falando errado, tá? Não, mas foi isso mesmo, tá tranquilo, é isso mesmo. Tá? Nande, é Nande? Cadê você? Renan? Bom dia. Bom dia. Eu estou... meu fone está dando problema. Acho que está travado. Vou desligar a câmera.
gente, tá dando para me ouvir? Acho que tá, agora melhorou um pouco. Ah, tá. Mas então, bom dia, meu nome é Naene, eu sou do Movimento à Fonte, eu faço parte do Biafrafist também. Eu queria agradecer, Nina, Magno, Alisson, pela exposição aí, acho que foi muito bom. É muito importante ter esse espaço para a gente ter esses esclarecimentos, né? Está todo mundo muito aflito, muito incerto. Eu acho que esses espaços, sim, trazem um pouco mais de segurança, né? Quando a gente consegue falar, olhando no olho, né? Tirar as dúvidas diretamente, não fica só aquela coisa de resolução, documento que a gente tem que ler, interpretar por conta própria, e não tem nem um balanço assim, de como vai ser. Eu gostei da sua fala, porque acho que você trouxe bem essa coisa desses receios que a gente está tendo agora, que são semelhantes, né? Professores, estudantes, técnicos também, e todo mundo, assim, muito incerto do que vai ser. E essa incerteza toda deixa a gente, tem possibilidade, dificulta a gente fazer proposta, né? Eu queria desejar boa sorte para vocês que estão subindo a coordenação do curso agora, né? Logo agora, com tantas coisas, assim, tantos desafios, mas eu acho que vai dar certo, sim. Eu acho que essa retomada do FMG vai acarretar em muito trabalho, tanto para os professores, os técnicos e para os estudantes. Eu acho que a ideia é a gente tentar reduzir ao máximo as dificuldades, enfim. E eu queria trazer duas questões, justamente sobre essa ideia de tentar diminuir as dificuldades, né? A primeira é sobre a plataforma, porque eu acho que, por um lado, é interessante deixar o máximo de flexibilidade possível para os estudantes acertarem com os professores, né, na questão da plataforma, mas, por outro lado, eu também tenho alguns receios, que é sobre por exemplo, um estudante que faz 4 matérias, e se cada professor, né, cada turma optar por uma plataforma diferente, isso vai ocasionar uma dificuldade muito grande para o estudante, né? Tanto uma dificuldade de aprendizado, de mexer com a interface da plataforma, quanto também de aparelhos eletrônicos, né? Eu não sei se meu computador, por exemplo, aguentaria, eu tenho só o Zoom instalado, né? E as reuniões pelo Meet, que eu estou tendo no grupo de pesquisa, eu faço online. Mas eu não sei se meu computador aguentaria mais uma plataforma, enfim, acho que muita gente compartilha dessa realidade. E eu fiquei pensando se não seria possível, nessa reunião de colegiado que vai ter, né, nas reuniões que estão tendo com os professores, tirar ao menos uma orientação, não sei se tem como tirar, se é interessante tirar alguma uma coisa obrigatória, nem sei se o colegiado pode fazer isso, mas uma orientação de plataforma que possa ser usada e compartilhada por todos os professores, né? Eu acho que cada pessoa tem familiaridade com uma plataforma diferente, só que o que eu vejo que pode acontecer, apesar de o máximo de diálogo que vai ter, é de serem sempre os alunos que vão ter que se adaptar às plataformas que os professores já estão adaptados, né? Eu imagino assim, porque a aula não pode conhecer o professor, né? Mas com algum outro aluno se adaptando, elas costumam ocorrer. Mas aí eu queria saber se não é possível tirar uma orientação de uma plataforma única, sim, né, com os professores, os departamentos. E também tem outra questão, que é com relação à pesquisa que foi feita através do Moodle, né, para os estudantes, e acho que teve uma quantidade de 74% dos estudantes, no geral, assim, da UFMG responderam. E aí, se o colegiado tem acesso a quais foram esses estudantes que responderam e que não responderam, né? E se tem alguma perspectiva de entrar em contato, né? De buscar esses estudantes que não receberam para saber por que eles não responderam e se eles estão tendo acesso aos editais de inclusão digital, que eu acredito que esse 1/4 dos estudantes da UFMG que não conseguiram responder às chamadas, às pesquisas, acredito que eles vão ser os que mais vão precisar das chamadas de inclusão digital. Então, são essas dúvidas aí, mas mais eu queria agradecer de novo por essa reunião. E é isso. Obrigada eu, nossa, muito obrigada pela confiança, pelas palavras. A gente precisa de ser animado também, né, Magda? Porque às vezes a gente também realmente está nas mesmas fragilidades, assim, do outro lado, mas lidando com as mesmas questões. Então, obrigada. Eu estou anotando aqui, tá? Então, eu acho que talvez eu não tenha nenhuma resposta assim muito pronta. Eu vou te falar o que eu posso dizer até o momento. Eu acho que a gente não consegue necessariamente exigir que os professores utilizem uma plataforma específica, infelizmente, porque essa nem é uma orientação que a Prograde nos deu, sabe? Então, seria um pouco arbitrário da nossa parte fazer esse tipo de exigência.
Mas eu entendo e eu penso como você. Eu acho que realmente, assim, muitas plataformas diferentes, né, podem ser complicadoras. O que eu posso te falar até agora, até esse momento da nossa reunião? A gente tem um grupo dos coordenadores de curso no WhatsApp, junto com a diretoria da unidade, e a gente tem trocado algumas informações para ver se a gente consegue construir coletivamente, como um esforço dos colegiados de curso, uma sugestões para os professores. Então, eu posso levar isso, eu acho que eu acho não, me comprometo a levar isso lá, né? Amanhã vai ter um espaço na nossa reunião de colegiado para reportar um pouco de como que foi esse diálogo com vocês aqui, e sim, eu posso colocar como uma questão que preocupa vocês, essa diversidade toda de plataformas, né? Para a gente poder pensar, talvez, em sugerir algumas, ou pelo menos, né, que limite-se esse uso, porque no caso da plataforma Zoom, eu acho que ela é um pouco mais intuitiva, menos pesada, é possível acompanhar pelo celular também, sem você precisar instalar, né, no computador, você pode instalar um aplicativo no celular, mas realmente o Teams da Microsoft não é tão simples assim. Eu não sou jurássica no computador, mas também não sou o suprassumo da tecnologia. Mesmo se eu senti um pouco de dificuldade, eu acho que os nossos colegas também vão sentir. Então, a gente pode tentar ver se diminuímos um pouco o escopo de possibilidades de diversidade de plataformas para uso, né? E sugerindo, talvez, justamente em função disso, a preocupação da Prograde em incentivar que as pessoas façam atividades assíncronas, porque isso vai diminuindo um pouco as dificuldades de acesso que os estudantes possuem, que é uma preocupação muito, muito real, assim, o tempo todo transparecendo em todas as instâncias de discussão, sabe? E eu também entendo, por outro lado, né, não sou ingênua a ponto de achar que os alunos vão todos estar incluídos digitalmente quando recomeçarem as aulas. Não vai acontecer isso. Então, de fato, a gente tem que ter estratégias, como foi falado por mim, pela Magda, para tentar diminuir um pouco. Então, acho que para os alunos tem muita dificuldade. Eu acho que vale muito aquela dica que eu dei de realmente analisar os planos de ensino readequados. Porque talvez você pense, poxa, mas essas 3 matérias que eu estou fazendo aqui poderiam ser super difíceis, no final está dando para fazer, vai dar, eu acho que consigo entregar, consigo fazer. Então, a minha fala no colegiado de amanhã, com vocês aqui hoje, e amanhã eu também tenho uma reunião de Câmara Departamental que eu vou reportar algumas coisas para os meus colegas de departamento, é muito no sentido, assim, facilitar a vida dos alunos um pouco, porque a gente tem uma preocupação de que os professores não sejam impositivos com um tipo de modalidade de aula que não é possível acompanhar por uma boa parte dos alunos. É uma preocupação muito grande minha, e eu acho que eu posso falar em nome de todo o colegiado e da coordenação das ciências sociais, que isso não seja uma imposição. E eu faço coro à Prograde. A Prograde, ela entende que a gente tem que reclamar, entende que vai haver heterogeneidade, diversidade, dificuldade, mas não pode haver uma imposição dessas dificuldades para que acentue ainda mais as precariedades de acesso dos alunos, sabe, gente? Então, assim, o que eu posso fazer é me comprometer a tentar ver se a gente vai cada vez discutindo mais sobre isso e sensibilizando os professores para que eles entendam que tem pessoas com muitas dificuldades. E aí, o meu ponto, só para te falar sobre essa questão do Moodle, e sobre os respondentes das ciências sociais, eu enviei um e-mail e eu posso mandar mais um depois, lembrando, pedindo para que os alunos, a gente tem os contatos por e-mail de todos os alunos, o Wallace dispara esses e-mails aí para vocês. E a gente mandou naquela primeira comunicação que eu fiz, pedindo para que os alunos que não tenham internet, né, na verdade, o aluno que não tem, ele não vai ler esse e-mail, né, obviamente, mas para aquele que conhece alguém que não tem, para que ele possa nos enviar o contato, nos enviar o telefone, para que a gente entre em contato, né? Então, eu tenho telefone, posso fazer, assim, disponível para fazer isso. A secretaria também pode fazer isso. A nossa intenção é fazer uma chamada mais ativa, porque não temos como atingir esses alunos pelo meio virtual, já que a dificuldade deles é justamente essa. Tá? Então, o que eu pensei foi isso. Se vocês conhecerem alguém que não está acessando e-mail, que não tem nenhum tipo de
acesso a todas essas questões que estão sendo discutidas, essas informações, até para mandar um pedido para o Wallace de trancamento total, não está sabendo que pode. Por favor, peça, encaminhe esses nomes com contato telefônico, pode ser telefone de recado, da mãe, do irmão, não tem problema, para eu poder fazer essa procura desses alunos, tá? É nossa intenção, sim, que todos eles sejam incluídos, ou pelo menos informados das possibilidades que conferem a eles. A nossa situação nas ciências sociais, ela é um pouco mais delicada do que a da UFMG de uma forma geral. E por que eu digo isso? Porque os respondentes daquela pesquisa da UFMG foram em torno de 76%, é um número altíssimo, inclusive comparado a outras universidades do Brasil, a gente teve um número muito elevado. E embora a nossa pesquisa, que foi feita gentilmente pelo pessoal da representação docente, junto com CACs e e-mails, teve só 40% de respostas. Claro que a gente fez essa coleta num período muito exíguo, foram só 2 dias para a resposta, mas eu sinto que talvez isso toque no fato de que o nosso perfil de vulnerabilidade seja um pouco maior do que o da UFMG em geral. Em termos de alunos assistidos pelas políticas de assistência, é próximo o percentual, não é muito diferente, mas tem esse outro lado de que o nosso número de alunos, né, assistidos pelas políticas no nível maior de vulnerabilidade é bem acentuado. Então, a gente está tentando pensar o que pode ser feito nesse sentido, né, de que os alunos façam contato, de que a gente possa fazer contato com eles para minimizar, né, esse problema da melhor forma possível. Eu vou passar para a Ana Luísa, só para a gente não estender muito, tá, gente? Já tem várias pessoas inscritas já. Ana Luísa. Olá. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Ana, acho que sou a Magna que não me conhece. Bom dia. Então, eu tenho alguns pontos, na verdade. Primeiro, a respeito de alunos novos. Eu acompanho especialmente 2 novas alunas que vieram de transferência, e então era mais um pedido nesse sentido. Talvez chamar uma conversa com os calouros, esses alunos que também vieram de transferência, porque como eles não tiveram acesso às turmas, não têm acesso a outros mecanismos, não conhecem nenhum de vocês, eles estão se sentindo um pouco perdidos nesse novo contexto. Então, apesar dessa reunião ter sido muito proveitosa para esclarecer várias dúvidas, para quem entrou agora, as dúvidas são um pouco mais extensas, né? Acho que o primeiro ponto que eu estava pensando é essa. O segundo ponto é estágio. Você falou sobre os estágios da licenciatura. Para assinar contrato de estágio que não é da licenciatura, eu não sei como é que seria. Acho que já pode... eu pensei em falar isso, apesar de eu poder mandar um e-mail, né? Mas talvez seja uma dúvida de mais pessoas. Um outro ponto é sobre a metodologia 4. Eu estou caminhando para o final do meu curso, na verdade, até conversei com a Alice, eu pretendia formar em um semestre, mas eu cheguei à decisão de, pelo desgaste que as aulas online são, eu tenho dor de cabeça, dor no punho, dor nas costas, dor no ouvido, por ficar nesse processo de olhar para uma tela, com fone de ouvido, enfim. Eu resolvi estender. Então, eu queria saber como é que vai ser, se haverá uma... Eu sei que essa prerrogativa ela não é muito usada, de metodologia e monografia serem colocadas no mesmo semestre, mas eu queria saber se há essa possibilidade. Enfim. E o terceiro ponto é um ponto bem delicado, mas que eu acho importante colocar, a respeito do auxílio do colegiado com os professores. Assim, vão acontecer diversos problemas na relação dos professores com os alunos. Eu sei que esse é um ponto muito, muito difícil, principalmente pela liberdade de cátedra e todos esses aspectos que permeiam a aula. Só que é inevitável acontecer problemas. Eu já tive um professor que me perguntou se eu não posso assistir às aulas e ir para outro lugar assistir às aulas. Eu não vou fazer isso, eu sou grupo de risco, não vou sair de casa.
Eu não estou em isolamento 4 meses para assistir aulas fora. Então, esse é um dos pontos que eu acho que vão ter problemas. Minha casa tem acesso à internet e ao computador e a espaço, mas a internet da minha casa cai pelo menos uma vez por semana e a internet, a rádio é muito ruim, então tem que esperar ela voltar e nada que eu não posso fazer nada a respeito. Inclusive, o único sinal do celular da minha casa, ele também cai, então às vezes cai os dois, então não posso nem assistir aula tentando utilizar a conexão 3G. Então, o problema da internet, ele me preocupa muito, apesar de eu não me encaixar nessa falta de equipamentos de uma forma mais específica. E um outro ponto, até conversei com o Tarcísio a respeito disso e ele me orientou a conversar dentro do colegiado a respeito de doença. Dentro de uma pandemia, a possibilidade, né, de alguém da casa, não necessariamente a gente, mas alguém da nossa casa adoecer é uma possibilidade indescartável, né? Então, só que eu preciso perder meu semestre se eu precisar de cuidar 15 dias de alguém, porque se alguém da minha casa adoecer, eu não vou deixar de cuidar, eu não vou assistir uma aula sabendo que alguém no quarto do lado está doente, né? Então, eu queria mais colocar esses aspectos, sabe? Não são nada pessoais para vocês, mas eu acho que são pontos importantes para a gente já ir pensando desde antes do início. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, viu, Ana? Foi ótimo aí ouvir você, ouvir as questões. Fico sempre feliz quando aparece uma carinha de um aluno que eu falo, ai, que ótimo, tô vendo alguém, além das pessoas que eu já sempre vejo, né? Vou falar bem rapidamente, tá? Só para a gente dar oportunidade para outras pessoas, mas sobre a questão dos novos alunos, sim, é importante que haja uma reunião. Gente, estou tendo um pouco de dificuldade, porque a gente chegou na coordenação numa época em que alguns procedimentos já tinham meio que passado do prazo, né? E tudo mudou. Então, assim, tá sendo engolir muitos documentos para me apropriar dessas informações, ficar ligando para o Alan sábado e domingo sem parar, para entender como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro, mas eu acho que é válido, sim, marcar uma reunião com eles. A gente tá, uma outra coisa que eu ia até mencionar para vocês é que no futuro, assim, né, no futuro que eu digo, eu espero que no futuro próximo, mas a gente vai trabalhar 3 pontos, eu acho que eu até fiz um slide que eu fiz, tá aqui, mas a gente vai trabalhar 3 pontos dentro da coordenação assim que as coisas começarem a se assentar, que é a finalização do projeto pedagógico do curso, juntamente com o NDE. Na verdade, é o NDE que faz isso, né? O nosso projeto pedagógico, ele está super atrasado, assim, meio que de décadas, então a gente precisa correr com isso. A gente precisa elaborar um regulamento do curso, nosso curso não tem um regulamento, e revisar algumas resoluções que já são antigas também, sabe? Então, assim, são planos que eu até coloquei aí, projetos que a gente vai encabeçar, eu e Magda, Bia, a gente já tem conversado bastante sobre isso desde a transição, com o Wallace também, mas, assim, a gente precisa primeiro tratar dessa urgência enorme que é a reoferta e a rematrícula. Né, assim, os acertos de matrícula. Eu não sei se os alunos que são iniciantes tiveram uma recepção de calouros com a coordenação. Ana, me fala sobre isso? Eles tiveram essa recepção? Não. Não tiveram? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue pegar isso antes de se vencer esse período de matrícula, de ajuste de matrícula. Pode falar. Eu não sei se calouro teve. Mas o que eu falei, eu acompanho 2 alunas de transferência, são amigas minhas. Tá. Entendi. Então, talvez de calouro tenha e eu não saiba. Entendi. Bom, eu fico à disposição, tá? Porque, de qualquer maneira, é meu papel assistir essas pessoas e tentar explicar um pouco dos percursos. Eu não estou completamente familiarizada com eles ainda, porque alguns, inclusive, têm até problemas, assim, no sentido, né, do sistema. Então, elas têm me passado essas coisas aos pouquinhos para eu poder ir me familiarizando.
mas, por favor, coloque elas em contato com o nosso e-mail para que a gente possa, se necessário, marcar uma reuniãozinha, ainda que seja rápida, meia hora, 40 minutos, para conversar com elas, explicar, acolhê-las, né, entender as questões e tudo. Essa recepção de calouros, ela geralmente acontece na primeira semana de aula, por isso eu imagino que os calouros devem ter tido esse momento, e a gente vai ter também no próximo semestre. Mas, gente, o e-mail da coordenação continua aberto 24 horas, sem nenhum prazo, para que vocês possam enviar questões. Eu estou com essa dificuldade, eu preciso de um atendimento X, Y, e a gente vai tentar resolver da melhor forma, tá? Eu já fiz atendimento brincando com criança aqui em casa, já tive coisas dessa natureza, a gente vai dar um jeito, tá? O importante é que vocês saibam que tem eu, Magda e o Wallace nessa frente para atender essas questões. Sobre o estágio de fora da licenciatura, já está tramitando pelo SEI, né, Wallace? Porque a gente recebeu aquele comunicado da tramitação, que a gente poderia fazer os pedidos, né? Sim, está tramitando, e contrato externo também, que às vezes o aluno está precisando, que ele conseguiu estágio em alguma empresa, me encaminha por e-mail, tem que ser em formato Word ou PDF, para não ter condições de fazer assinatura. Aí a gente providencia assim com o aluno encaminha, entendeu? Então isso daí não é empecilho, não. Tá? Agora, bom, Ana, eu vou precisar pedir para você mandar também um e-mail para o Alan sobre a questão da sua monografia, porque, assim, em princípio, não pode ser feito. A metodologia 4 ela é um pré-requisito para a monografia, isso está na nossa resolução. Então, em princípio, não é uma possibilidade de dar, né, de fazer a monografia juntamente com a metodologia 4, mas olha só, tem uma coisa que é possível ser feita, você pode fazer a metodologia 4 e fazendo a monografia, e assim que você der início no outro semestre, você defende a monografia, isso é possível, tá? Isso não teria problema. Mas, assim, vou pedir para você encaminhar isso especificamente para o Alice, para a gente poder tratar no colegiado, se for o caso, ver as questões, porque a orientação da Prograde é que haja uma flexibilização, mas como a gente tem uma resolução que define que não, eu acho mais difícil. De todo modo, encaminha para a gente poder te dar um posicionamento formal, não só na minha fala aqui na reunião. Bom, sobre a questão do auxílio do colegiado quanto aos professores. Obrigada pela colocação, acho extremamente importante. Acho que é o nosso maior desafio agora na retomada enquanto colegiado, porque a Prograde insiste que a gente faça esse acompanhamento. Acho que eu já falei isso na reunião, mas vou repetir, gente, porque a coordenação pedagógica do curso é de responsabilidade do colegiado e da coordenação, não é dos departamentos. Inclusive, para os próximos semestres, eu queria pedir, incentivar muito que vocês encaminhem para mim e para o colegiado os pedidos de disciplina, porque os departamentos não fazem isso necessariamente, por isso que estão sempre aí lacunares no que vocês pedem, porque a oferta ela é feita pelo departamento, sim, mas a demanda é feita pelo colegiado. Então, somos nós, colegiado das ciências sociais, que temos que dizer assim, nós queremos essa matéria, essa e essa, por favor, aloquem professores para elas. Então, a coordenação do curso de vocês é feita pelo colegiado de ciências sociais, coordenado por mim, com a subcoordenadora e os demais membros. Então, é muito importante que vocês entendam isso para que a gente trabalhe juntos. A instância de diálogo com os alunos é o colegiado, não são os departamentos. E, nesse sentido, nós sim receberemos todas as questões que forem tratadas, necessárias, em relação ao andamento dos cursos, tá? A gente vai aprovar esse ofício, se tudo der certo amanhã, eu estou trabalhando nele para enviar essas orientações para todos os departamentos, para que, como eu disse, eu não tenho como impor aos professores que eles desenvolvam atividades com um determinado formato, mas eu posso restringir o que eles não podem fazer. E é nisso que a gente vai trabalhar, nas restrições do que não pode ser feito. Então, não podem ser feitas atividades síncronas, 60 horas de atividades síncronas, não podem ser realizadas, tá? Não podem ser impostas aos alunos a participação sem a gravação e disponibilização futura, não pode. Então, o que não pode ser feito é o que a gente vai tentar garantir para que, claro, esses desníveis, né, esses desentendimentos, eles vão acontecer. E a gente está aqui para isso, para tentar ajudar intermediar o diálogo com os professores. E eu preciso lembrar vocês, assim, sem querer me alongar muito nisso, que, gente,
professores, tem isso que a Ana falou muito bem colocado, né? Tem a liberdade de cátedra. Então, assim, as pessoas são de todos os tipos, né? Eu tenho mais familiaridade com uns, menos com outros. Tem pessoas mais práticas, tem pessoas mais emotivas, tem pessoas que são mais... Que gostam de dar menos texto, tem pessoas que dão bibliotecas e são professores maravilhosos ainda assim. Então, essa diversidade, a gente precisa continuar convivendo com ela. O que nós não podemos fazer é permitir que essa diversidade acentue as dificuldades que vocês já vão ter e já estão tendo para acessar as aulas. Tá? E é nisso que a Prograde está trabalhando tanto com a gente e que vai ser cada vez mais reforçado com o colegiado das ciências sociais. Então, eu sei que talvez não vou conseguir atendê-los plenamente em todas as necessidades, mas pelo menos nesse sentido vocês têm a minha palavra e o meu comprometimento. E só para finalizar aqui a questão da doença que você mencionou, a gente vai solicitar, eu vou até anotar isso como uma questão para incluir no meu ofício que não estava incluída, que os professores sejam flexíveis no caso de atestação ou de contato de um dos alunos com indivíduos que estão, né, manifestando a doença do Covid. Vou pedir isso para que isso seja, né, seja uma questão da sensibilidade dos professores, mas as aulas serem prioritariamente assíncronas, serem gravadas, todas essas questões visam facilitar isso, visam dar essa flexibilidade. Se você ficar doente, eu também posso ficar doente, todo mundo está sujeito a essa doença, né? Então, a gente vai tentar fazer com que isso não impacte o semestre, porque, claro, você não tem como trancar. Agora, Deus me livre e guarde que não aconteça com nenhum dos nossos estudantes. Se você tem um caso gravíssimo de Covid, você vai ter direito ao trancamento, em qualquer que seja o período do seu curso. Se você internou, se você perdeu um parente, aí, assim, a gente não precisa da documentação comprobatória para fazer aquilo até as primeiras semanas de curso, mas o curso, ele é longo, não vai durar só 3 semanas. Se acontecer uma eventualidade grave com você, tenta entrar em contato ou pede alguém para entrar em contato imediatamente com o colegiado, porque e-mail já é registro. Então, a gente já começa a verificar e acompanhar e dar sequência ao acompanhamento do seu caso, tá, gente? Porque pode acontecer com todos nós, né? Não tem ninguém que está mais, talvez até alguns estão mais sujeitos, mas todo mundo está sujeito. Então, desculpa aí que a gente alongou muito. Vamos passar para a Júlia. Júlia falou sobre a formação livre. Você responde, por gentileza? Ela perguntou que a dúvida dela é se a carga contabilizada para a formação livre agora são de 2 disciplinas. Você pode fazer 1 ou 2 disciplinas ou casada com a formação complementar também, entendeu? O que define isso é a quantidade de optativas que você tem disponível na sua grade curricular. Se você fez pouco optativo, você pode fazer 1 ou 2 formação livre, tanto no bacharelado como na licenciatura, ou casado com a formação complementar. Responde, né? Já respondeu o Renan, né, sobre essa questão do dia 7 de novembro, mas assim, gente, por favor, vai defender monografia, defende por 1 semana antes, sabe? Deixa pra no dia gera problema. Porque isso sempre dá problema. Então, assim, coloca na sua cabeça se é 1º de novembro, pronto. Daí você tem uma folguinha, porque, né, para não apertar demais, porque o colegiado faz exigências de antecedência para marcação e tudo, então tudo tem que se encaminhar da melhor forma. E, de novo, a gente está numa época de pandemia, então, assim, pode acontecer uma eventualidade com alguém da banca ter que ser substituído. Por favor, não deixe no último dia, porque o sistema é implacável. A gente pode tentar fazer o que for, mas o sistema fechou, já era. Então, vamos tentar guardar uma gordurinha para queimar aí, sabe? A Camila perguntou se a gente vai ter tempo estendido também para solicitar a formação complementar, Wallace. Como eu deixei aí, para eles experimentarem como o colegiado está fechado, vocês podem pedir como formação livre, depois a gente pega e transforma ela como formação complementar. Ela só tem que ser equivalente com a formação complementar que você vai fazer, né? Dependendo da área, você tem que ter alguma conexão ali. A gente pega e vai transformar ela como complementar depois. Prazo não tem. Desde que ela está lá no seu histórico, na sua grade curricular, eu consigo fazer a transformação a qualquer tempo, tá bom? O Renan perguntou de novo se a apresentação será necessariamente remota. Olha só, Renan, sim, né, precisa ser remota, sim, por uma questão de ser um evento público.
Então, a gente precisa divulgar, ainda que a gente não abra, né, não tenha um link que todo mundo acesse necessariamente, mas, assim, o ideal, até que é o que está acontecendo em algumas defesas que eu já vi, é até fazer uma transmissão pelo Facebook, ao vivo, alguma coisa assim. Mas, se não, o link tem que ser disponibilizado com antecedência, porque o Wallace precisa colocar na página do curso, e porque a gente precisa cumprir o critério de ser um evento público, de não ser um evento particular, etc. Então, essa publicização, ela é extremamente necessária, tá? Aí, peraí que o Ivan caiu, eu tô admitindo ele aqui de novo, que a próxima pergunta é a dele. Que ele perguntou se vai haver possibilidade de pedir continuidade dos estudos no semestre que vem para quem tem previsão de concluir o curso neste semestre. Ivan, você já voltou aí? Você já está me ouvindo? Que a gente vai te responder agora. Sim, né, Wallace? Sim. Sim, é remoto isso daí, é tudo feito pelo site da Prograde. Quando Vida o aluno normal. Integraliza, aí ele vai sair do sistema, não vai existir no sistema mais. Aí ele vai entrar no site da Prograde, aí lá tem as instruções para ele fazer de forma remota. O colegiado não recebe formulário mais, agora é tudo online, é tudo pelo SIGA, tá? João Pedro se inscreveu. Estão me ouvindo? Sim, vamos. Ei, gente, bom dia, tudo bom? A minha dúvida é para quem, como é o meu caso, que eu estou na licenciatura, né, quem está concluindo o curso também, a gente tem 14 créditos que tem para integralizar, que não são de matérias feitas na Fafiche, né, são extracurriculares, e são, enfim, né, de palestras, eventos, publicação de artigo, etc, etc. Eu queria saber como é que vai ser para a gente fazer isso, né, porque agora, em cenário pandêmico, a gente não tem a possibilidade de assistir palestras e participar de vários eventos por causa disso. Como que a gente vai integralizar ou conseguir esses créditos? Tá tranquilo, tá, João Pedro? Nessa questão aí, o que você tem que fazer é pegar o formulário, preencher ele, anexar a documentação comprobatória dos eventos que você efetivou. Você pode encaminhar diretamente para mim, ou se for o caso aqui, até por questão de ter assinatura, o e-mail da coordenação para ela dar ciência daquilo e dar validade, né? Aí ela faz um encaminhamento para mim e eu faço o lançamento no sistema automaticamente, é tranquilo, tá? Isso, essa questão das atividades acadêmicas é só para os alunos concluintes, tá? Porque senão vai gerar um volume muito grande e a gente acaba deixando de atender aquele público prioritário do momento, tá? Que é os alunos que estão para concluir o curso. Então, nesse caso aí, para concluinte, e o aluno que precisa de crédito, de optativa, sabe? Eu não tinha falado ainda, para poder solicitar e enquadrar no de matrícula. Foi o Wallace que sumiu? O restante está aí? Que são 240 horas, às vezes o aluno precisa bater algum crédito optativo na FIA, entendeu? Então, para esses alunos que estão para concluir ou solicitar a matrícula na monografia, depende de crédito para enquadrar na carga horária, ele pode estar fazendo esse encaminhamento para a gente, que assim que possível a gente providencia, assim que for feita a análise, providencia o lançamento do sistema, tá bom? Eu não sei se a sua dúvida, João, era relativa a se vocês vão conseguir fazer essas atividades, né? Não sei se era nesse sentido. Só para complementar, que alguém pode estar aí. Eu queria atividades acadêmicas complementares, ainda tenho oportunidade. Será que elas vão existir no horizonte? Vão, elas vão existir. Inclusive, eu vou divulgar depois para vocês, porque eu sou a pessoa que represento, né, os docentes no seminário discente da pós-graduação. Então, os pós-graduandos sempre convidam os graduandos e já conversei com eles, eles vão fazer uma edição virtual esse ano. Então, assim, vão haver eventos que vocês podem participar, como, né, apresentando trabalhos. A nossa resolução de atividades acadêmicas complementares, ela também se refere a uma série de outras atividades que estão acontecendo. Por exemplo, a professora Yumi, o professor Marder, estou falando do meu departamento, que é o que eu estou mais familiarizado. Mas são professores que estão com grupos de estudo, com atividades acontecendo virtualmente também, tá? Então, talvez esteja um pouco mais difícil agora mapear esses recursos, mas eles vão existindo aí para vocês continuarem fazendo, né? A gente aprovou, por exemplo, esse grupo de estudos do professor Marden
e as pessoas que participarem, de acordo com a resolução, a partir de um plano de atividades e da assinatura e anuência do professor, com o relatório final, vão receber os créditos normalmente, tá bom? Aí o Ian perguntou, considerando que a maioria das aulas serão assíncronas, eu vou poder me matricular em disciplinas que não consegui me matricular no início do semestre por conta dos horários serem os mesmos? Isso não tem jeito, né? O Alan, você que sabe, gente. Mas isso eu acho que é um problema do sistema. Não permite disciplina do mesmo horário, entendeu? Isso aí já é barrado mesmo. Aí não é a gente, é o sistema. Não concordo. Sobre a integralização de estágio, por exemplo, como será feito? Qual o prazo? Será tudo remoto também? Essas informações serão passadas quando? Luísa perguntou. Luísa, olha só, quanto aos estágios, foi o que eu falei na apresentação, é o que eu menos consigo dizer por agora. Acho que, não sei se a professora Graziele estava aí, não sei se ela ainda está, mas o que eu falei, eu repito, que é o que eu sei, tá? A gente não sabe como vai ser feita a carga horária prática dos estágios. Né? Já tem algumas pessoas que deram início e que estão fazendo virtualmente o acompanhamento das aulas e tudo no que é possível. Outros estágios foram interrompidos por causa das aulas serem em escolas que não estão dando continuidade a essas atividades a partir dos estagiários. Então, assim, isso vai ser respondido para a gente pela FAI. Ainda não temos essa resposta. Fica tranquila que assim que isso for deliberado, eu entro em contato, comunico com vocês, porque é uma preocupação nossa, porque isso ainda não tem muito definido. Na verdade, a gente tem uma resolução da UFMG que está pautada por um parecer do CNE, né, do Conselho Nacional de Educação, que permite, sim, a tramutação dessas atividades de estágio por atividades remotas. Mas o modo como a FAI vai operacionalizar isso e orientar isso, a gente ainda não tem a resposta, tá? Mas eu imagino que em breve a gente vai conseguir passar isso para vocês. No caso, o João perguntou, no caso para integralizar, teremos que seguir o mesmo modelo de relatório? Sim, né, Wallace? Mesma coisa, né? Não muda. Tá não tranquilo. Muda nada. Não. Peraí. Tá. A sua pergunta, a Luísa colocou aqui, que é no caso do bacharelado mesmo, não é isso? Sobre a integralização de créditos, integralização de estágio. Bom, sim. Na realidade... eu não sei responder isso. Toda a integralização é o seguinte, o aluno pedir a matrícula na monografia, ele tem que enquadrar dentro da resolução, que é as 240 horas com a monografia. 3 optativas mais a monografia. Aí vem o caso, se ele não tiver feito a integralização de nenhum crédito, para ele abater as optativas restantes, aí sim a gente vai fazer um enquadramento das atividades acadêmicas que vai permitir ele fazer a matrícula na monografia e enquadrar nos critérios da resolução. Né? É basicamente isso. E assim, você perguntou sobre essa questão de fazer o estágio, né, trabalho, integralizar esses créditos. Então, se já está acontecendo, integraliza normal. Se não está acontecendo, a gente tem resolução que permite que aconteça, tá? Então, se você achou um lugar, isso serve para qualquer pessoa, a gente achou um lugar, eu preciso agora tramitar a documentação. Posso fazer? Pode, já tem autorização da UFMG para execução desses estágios aí, não está proibido não, porque no início a gente ficou muito reticente, porque havia sim, e ainda há, eu acho, um parecer da Secretaria Estadual de Educação, mas o que não for concernente à Secretaria Estadual de Educação necessariamente, que não estava aceitando esses estágios, aí pode ser realizado normalmente, no caso dos estágios de trabalho, tá bom? Que não é na área da licenciatura. E a Isabelle perguntou quem está fazendo a formação complementar, como vai ser para pegar as matérias do outro curso. Bom, para pegar as matérias do outro curso, você quer falar, Wallace? Porque vai permanecer a mesma coisa do que permanecia antes, né? O que vai depender agora é ter a oferta, né? Se os departamentos, na realidade, o outro curso lá, fazer a oferta dessas disciplinas. Se eles não fizerem, a gente tenta intermediar por e-mail e ver se eles abrem a vaga. Se não, e tiver possibilidade do aluno deixar isso para um outro momento, a gente pede para guardar, entendeu? Porque se vocês já estão matriculados, né, para quem está numa disciplina em outro curso, aí a gente tem, o que tem que ser visto é se essa disciplina vai ser continuada.
Porque, como eu falei, nem todos os cursos, nem todos os departamentos estão continuando com a sua oferta, embora o número seja pequeno. Mas aí é importante se atentar para isso. Se não, talvez seja melhor esperar mesmo, se manter já a matrícula que está corrente, dar continuidade, e no próximo semestre aguardar as ofertas dos colegiados dos outros cursos para vocês poderem matricular. Aí o processo é o mesmo. Bom, o André perguntou sobre a integralização de estágio do PIBID, onde encontra o formulário para preencher. Página do curso. Tá? Você pode acessar pelo link da Fafiche, ou então tem um link próprio lá. Você vai entrar na Fafiche, vai procurar graduação, aí vai ter ciências sociais, você vai clicar em cima lá e já vai direcionar para a página. Aí vai para a área do aluno. A área do aluno tem formulários, tem todos os formulários, resoluções, referente à monografia, tem a grade curricular lá também disponível. Então está acessível para todo mundo. A Jéssica mandou aí, ó, o link. Exatamente, perfeitamente. Do colegiado, muito obrigada, Jéssica. Tá atento. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu também fico lá toda hora olhando para ver as coisas, dando as informações. Obrigada, gente, tá? Gente, mais alguém? Mais alguma dúvida, alguma questão? Anelisa. Oi, menina, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, acho que talvez o Wallace possa responder. Com relação ao calendário de prazos, né? Porque a gente tem um calendário para solicitar trancamento, para solicitar mudança de percurso, matrícula, para fazer integralização. Vai haver um novo calendário? Como que essas datas vão ser divulgadas? Ou a gente já pode mandar de forma aleatória? E a segunda pergunta é com relação ao trancamento. Vai ter essa possibilidade de fazer o trancamento total com justificativa, mas eu queria saber se permanece a regra de fazer 2 trancamentos, 2 semestres seguidos, se tem o desligamento da UFMG. Bom, eu esqueci a primeira pergunta. Dá um toque na primeira pergunta. Não, a primeira pergunta é referente aos prazos. Eu não estou entendendo. Tá. Essas questões vão ser retomadas, sabe por quê? Acho que eu até falei com vocês antes, né? Mas só para quem não estava na hora, só repetindo aqui, porque a gente não vai fazer nada de voltar os prazos que já foram estabelecidos no início do semestre. Todas as alterações são manuais, a mãozinha do Wallace lá fazendo. Então, o que foi aprovado no calendário são as datas de retorno e fim de semestre. A gente não tem nenhuma outra data ainda divulgada. Assim, a gente tem aquelas que eu já falei, né? Prazo para os professores mandarem as readequações de programa, prazo para a gente fazer os trancamentos, né? Prazo que o SIGA vai estar aberto, mas eu não sei se a gente vai ter possibilidade de tantas alterações assim, sabe? Só um ponto aqui, essa readequação do calendário, porque a gente faz uma readequação do calendário do colegiado dentro do calendário da UFMG, tá? Então, para não tumultuar e ter que mandar aleatoriamente, eu recuperei a pergunta dela aqui, para ficar mandando tudo ao mesmo tempo para mim, eu não tenho capacidade de ficar administrando várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu vou tentar elaborar uns prazos aqui, depois encaminhar para vocês. Por exemplo, atividade acadêmica complementar, quem precisa fazer integralização. Como dar prioridade para os alunos que estão precisando para concluir e aqueles que precisam para a matrícula da monografia, por um exemplo. Aí eu vou determinar um prazo para vocês me encaminharem isso em torno de 5 dias, por exemplo. Que aí dá tempo de eu processar todo mundo e não ter problema, certo? Um prazo aí para os alunos que estão aleatoriamente que precisam fazer isso em outro momento. Aí eu dou um outro prazo, igual a continuidade do estudo, por exemplo, se encerrou. Então, abriu a possibilidade, eu fiz para todo mundo, entendeu? Todo mundo que me encaminhou os formulários, eu processei aquela informação, então, resolvido. Aí, assim, vai acontecendo com as coisas. Eu vou mandando e-mail para aquele tipo de público, de aluno que depende daquele serviço no momento, tá? Então, eu vou delimitando. Licenciatura concluinte, manda para mim as atividades acadêmicas. Aí aquele público encaminha. Aí eu vou e processo de todo mundo. A prioridade os alunos que estão concluindo agora, gente. O restante vai ter prazo para poder fazer isso, entendeu? Aí na hora que a gente estiver mais adequado com relação a isso, a gente vai adequando e vai atender todo mundo. Não precisa
desesperar com relação aos prazos. A gente vai pegando e vai fazendo à medida do possível e da capacidade de estar processando essas informações, entendeu? Se chegar tudo ao mesmo tempo, vai ficar agarrado. Agora, Então, sobre a questão que ela falou da sequência de trancamentos totais, Wallace. o trancamento total, me parece que ele vai entrar nessa situação aí. É igual, eu acho que voltando a sua fala lá do início, lá ele não vai ter prazo, entendeu? Por conta dessa questão de Eu saúde. acho que como foi facultado o trancamento parcial e total pela justificativa de Covid-19 sem nem apresentar documentação comprobatória, eu não estou entendendo que o próximo trancamento é desligamento da UFMG, não. Eu acho que esse trancamento, no meu entendimento, é um bônus, sabe? Mas a gente pode, né, Wallace, direitinho para dar segurança para vocês de que vocês podem trancar, se necessário, sem implicar nesse desligamento futuro, caso seja necessário no próximo semestre. A gente está numa situação totalmente atípica e a UFMG está se preparando para trabalhar talvez até 3 semestres nessa modalidade que a gente está. Né? Então, vamos supor que uma pessoa está aí debilitada, doente ou sem internet. Eu estou entendendo que isso vai... porque a resolução é enquanto vigorar a pandemia. Então, enquanto a gente não puder retomar as atividades presenciais, eu não acho que vai haver prejuízo nesse sentido. Mas a Prograde tem um fórum no Moodle e eu posso checar isso depois também, tá? Para a gente ter certeza direitinho. Acho que respondemos tudo, né, Ana? Depois dá um clique para a gente. Oi, respondeu sim. Só uma coisa que eu esqueci de perguntar, com relação das assinaturas, nos termos que precisam ser integralizados, né? Por exemplo, você falou do grupo de estudo que precisa ter a assinatura do professor, no caso do PIBID também precisa da assinatura da coordenação geral do PIBID no relatório final. Essas assinaturas, elas podem ocorrer via documento escaneado? Pode. Não, a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso por enquanto, tá, gente? Assim, por um bom enquanto. Não tem problema nenhum. Pode inserir assinatura, imprimir no PDF, assinar e fotografar, problema nenhum. Porque a maioria das nossas documentações, elas vão todas tramitar pelo SEI no futuro. Agora não. Agora a gente está fazendo o processo de transição, que vai ser longo, lento, demorado e necessariamente requerendo treinamento, inclusive por parte dos docentes e dos técnicos administrativos. Então, não tem restrição quanto às assinaturas assim, tá? Tudo vai ser aceito, sem problema nenhum. O Gregório perguntou, o máximo de horas permitido pelo sistema continua sendo 420 horas ou houve alteração? Bom, olha só, a gente teve uma orientação lá na reunião da Prograde que o colegiado definiria pelo número mínimo e máximo de horas. Eu não sei te falar se já está valendo o aumento desse número de horas pelo sistema, mas eu e o Wallace conversamos e consideramos a possibilidade de manter aquilo que já vem sendo colocado como teto, porque é um teto muito alto, sabe, gente? É muita coisa, 7 disciplinas é coisa pra caramba. Então, assim, se por acaso houver a possibilidade, aí, de novo, peço para encaminhar um e-mail, porque aí eu entro em contato com a Prograde, pergunto se é possível, a gente avalia o caso do aluno para autorizar uma matrícula maior do que em 7 disciplinas, tá bom? Mas não é uma coisa que a gente vai abrir assim, qualquer pessoa pode fazer matrícula em quantas matérias quiser. Não, justamente para evitar esses problemas, esses conflitos com os docentes que podem decorrer de disciplinas com formatos muito diferenciados, tá bom? Espero ter te respondido. Lúcio perguntou, boa tarde, Nino Wallace, iniciei um estágio em fevereiro, mas ainda não formalizei o termo de compromisso e o plano de atividades, pois ainda preciso de assinaturas do professor orientador e da coordenadora do curso. Como posso proceder? Pode encaminhar para a gente, por e-mail. Só encaminhar para a gente assina tudo que precisa assinar para você. Não se preocupa. Assinatura... Então, encaminha para a gente, entendeu? A assinatura é nossa obrigação, tá? Manda aí para não ficar travancando seus documentos. E assim que ele tiver a assinatura das partes, todas as partes, ele vai e encaminha para a gente de novo o documento todo assinado, entendeu? Aí a gente vai manter um arquivo disso aí. O André perguntou sobre o processo de reopção de curso, exigência de menos de 75% do curso de origem concluído, como vão ficar as datas? Penso isso em termos da integralização.
Boa pergunta. Você está querendo, se tiver querendo sair do curso de Ciências Sociais, você tem que ver no curso de origem. Se for a reopção para o curso de Ciências Sociais, a princípio a gente não tem uma norma em relação a isso, né, Nina? Não, e eu acho que não mudou nada, tá? Eu acho que o que vai estar, assim, não tem flexibilização nesse sentido, assim, de diminuir a porcentagem de disciplinas cursadas no curso de origem. Não, eu acho que isso aí vai permanecer inalterado, tá? O que acontece é que quem não fez a reopção agora vai ter que esperar o início do segundo semestre, 2020/2, lá em novembro, para poder fazer o procedimento. Exatamente. Mas não mudou, não temos nada de mudança nesse sentido da reopção, não, tá? Nenhuma sinalização. Mais alguém, gente, quer fazer uma pergunta? Gente, tem 51 pessoas na sala. Eu tô muito grata por vocês terem ficado até agora, viu? Muita gente. Que bom que a gente tá tendo esse espaço de diálogo. Bom, não havendo perguntas, eu vou encerrar a reunião, né? Para a gente poder levar essas questões todas amanhã para a coordenação do colegiado, para a gente discutir juntos, para a gente tentar tomar providências. De qualquer maneira, queria agradecer muito a participação de todo mundo. Queria pedir para que assim que esse vídeo estiver disponível, o Alan se vai divulgar para vocês por e-mail, compartilhem com os seus colegas, para as pessoas poderem ver o que foi conversado, dirimir as dúvidas também. Só tenho mesmo que agradecer, falar que eu estou feliz, embora eu não tenha visto a carinha de todos, pelo menos a gente está aqui juntos e feliz de termos esse espaço de interlocução, de diálogo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para ir acompanhando vocês ao longo do semestre e faço votos para que as coisas fluam bem com os professores. Nós vamos fazer nosso papel em termos de mediação institucional para que possa ser o mais leve possível, gente, porque a gente precisa, como a Magda falou, vou só repetir, a gente precisa de estar unidos, a gente precisa de força. Esse é um momento difícil para todos nós, não é um momento em que as diferenças acadêmicas precisam ser acentuadas, é um momento em que a gente precisa de união, de solidariedade, de empatia, para que a gente possa chegar todo mundo lá na frente, tá bom? Obrigada mesmo, e eu fico por aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Magda, Wallace? No meu ponto de vista aqui, eu vou pedir só para vocês poderem dar ampla divulgação a essas informações, né, na forma correta, se possível, quando for disponível no YouTube, né, Nina? Disponibiliza para os demais, entendeu? E até o contato da gente mesmo, para esse pessoal fazer o contato. Porque a minha ideia é tentar atingir 100% dos alunos. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos a gente tenta, né? E vai ser importante para a gente dar seguimento nos trabalhos. E com relação à questão das datas, gente, eu vou elaborar aqui um processo administrativo para a gente poder estar colocando isso daí. A gente tem uns prazos mais curtos, mas para todo mundo ter condição de enviar e eu ter condições de processar esse trabalho de todo mundo, tá? No mais, boa sorte para nós, né, para todo mundo. Que Deus nos proteja. Magda, mais alguma palavra? Obrigada, Nina. Só agradecer você, os alunos que estiveram aqui, né, presentes, as perguntas e a participação, principalmente, e continuar à disposição de vocês, né, aqui trabalhando no suporte à Nina, ao colegiado e, sobretudo, aos alunos, né? Então, obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.